A teoria de Sete Além é uma história que surgiu aqui no Brasil e se espalhou rapidamente pela internet. Imaginem que exista uma outra dimensão, diferente da que vivemos. Um lugar bem mais obscuro e totalmente bizarro, com histórias totalmente assustadoras, e com diversos relatos interessantes espalhados por aí. Muito interessante, não é mesmo? Por isso eu irei explicar tudo para vocês a respeito desta teoria que surgiu na internet. E além disso, eu irei contar um relato envolvendo o universo paralelo de Sete Além. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Olá, Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sete Além supostamente seria um universo paralelo ou uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além, na realidade, e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito, e que você não iria gostar muito de estar lá. Segundo os relatos, Sete Além seria totalmente obscuro, e as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos totalmente negros e assustadores. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além surgiram há muito tempo atrás, lá na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal, e aí, com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa, e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou o Luciano, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Lógico que o cara não entendeu nada, e ficou se perguntando: "Sete Além? Como assim?" E a senhora falou mais uma vez com ele:
esse ônibus vai para 7 além, é melhor você descer. Luciano então sorriu meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras. E nesse momento todos eles começaram a gritar, de forma ameaçadora: "Vai descer! Desce! Desce agora!" Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre 7 além, e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Uma situação bem estranha, não é mesmo? Imagine a seguinte situação: você pega o ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida e de repente, todos os passageiros começam a te encarar e a gritar para você descer. Eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois, se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele, utilizando o Orkut, uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil. Na época, ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia dele deu certo, e após pouco tempo vários relatos a respeito de 7 além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro e curioso do que o outro. Confira agora 2 supostos vídeos que teriam capturado seres de 7 além.